Glória a Deus. Amados e amadas, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3, Filipenses 3. Encontre aí, por favor, o verso 12. Filipenses 3, a partir do versículo 12. Eu já deixo fazer uma propaganda aqui. Domingo retrasado, eu comecei uma mensagem para a qual eu dei o nome de Perfil Expansivo da Igreja de Cristo. E movido pelo Espírito Santo, eu acabei obedecendo uma orientação dele e estiquei em uma característica, se não me engano, a segunda característica de 4 características que eu ia trazer para você. Então eu estiquei na segunda e fiquei só até ela. E Deus falou muito conosco naquela palavra, Deus falou muito comigo naquela palavra, falou muito com a igreja naquela palavra. E hoje à noite, pela graça de Deus, eu quero terminar essa palavra com vocês. Tá? Palavra que eu preguei domingo retrasado. Domingo passado foi a pastora Vanessa, né? Domingo retrasado eu preguei essa palavra. Eu quero muito convidar você para não perder isso essa noite. Eu estou muito ansioso no meu coração, tenho ansiedade santa em referência àquilo que Deus vai fazer e vai dizer para nós hoje à noite. Então não perca as cenas do próximo capítulo, né? Amém? Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, eu quero convidar você a acompanhar essa leitura. Paulo escreve o seguinte: não que eu já a tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Somente estes versículos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós tenhamos uma palavra de oração. Meu Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a Tua palavra nas nossas mãos. Obrigado, meu Deus, porque tanta gente, Pai, que quer ter contato contigo, que quer celebrar a Ti com a liberdade com a qual nós celebramos, que quer adorar a Ti, meu Deus, com a liberdade com a qual nós adoramos. Não pode. Tantos irmãos, meu Deus, pelo mundo, Pai, vivendo debaixo de perseguições, vivendo debaixo, Senhor, de opressões, de levantes do inimigo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio que nós temos de podermos celebrar de portas abertas, de termos a nossa Bíblia aqui, nas nossas mãos. Senhor, de adorarmos o Teu nome com as nossas vozes, sem precisarmos nos conter de nada,
Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que nós temos. Agora, Senhor, nós te pedimos, pela tua graça, pela tua misericórdia, derrama um pouco mais sobre nós. E agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor derrame do teu conhecimento sobre as nossas vidas. Teu Espírito plante isso, Senhor, nos nossos corações. Plante esta palavra nos nossos corações. Tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre cada um de nós a partir desta palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento teu para derramar daquilo que é teu sobre o teu povo. E se alguma coisa, Senhor, que eu quiser falar aqui for meramente minha, meramente humana, Deus, tu tens toda a autoridade para arrancar a tua palavra da minha boca e calar a minha boca se for necessário. Que eu quero trazer para o teu filho, para a tua filha, apenas palavras santas e autorizadas pelo Senhor. Usa-me, Senhor, com esta finalidade. E por fim, na autoridade do nome de Jesus, eu quero decretar, Senhor, como anulada qualquer tentativa do inimigo contra esta palavra e contra os efeitos que ela vai causar na nossa vida. Eu declaro, Senhor, a prosperidade da tua palavra. Declaro que ela não vai voltar para o Senhor vazia, e o faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Querido, querida, eu quero conversar um pouquinho com você nessa manhã acerca de nós entendermos o objetivo final, o objetivo central da caminhada da igreja, que é pregar e testemunhar o Evangelho aonde quer que a gente passe. Pregar e testemunhar o Evangelho como um estilo de vida, como um propósito que Deus tem para nós no dia a dia. E esse pregar, esse testemunhar, ele vai muito além, ou deve ir muito além, da nossa habilidade de falar acerca das coisas da Bíblia. Aliás, se nós formos um pouco críticos nesse tempo, nós vamos perceber que falar acerca das coisas da Bíblia, muitos falam. Falar e divagar e conjecturar acerca da pessoa de Cristo, muitos fazem isso. Trazer elementos da palavra para aplicação no dia a dia, até os coaches, os treinadores, os administradores, já entenderam a Bíblia como uma boa bibliografia para isso. Então, falar das coisas da Bíblia não é necessariamente pregar. Pregar vai muito além disso. Pregar é algo que diz respeito a testemunho. Ministrar a palavra e ensinar acerca de Cristo de verdade para outras pessoas diz respeito a posicionamento. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, se a gente olhar essa carta, ela tem algumas peculiaridades que, ao menos a mim, me apaixonam. Primeiro, Filipenses é uma carta considerada como uma das cartas de prisão. Paulo estava preso quando ele escreve essa carta. Ele cita isso no texto que nós lemos, mas lá na abertura da carta, no capítulo 1, no versículo 7, ele fala acerca das suas algemas. Mais uma vez reafirmando a ideia de que ele estava preso. No comecinho dessa carta. Mas lá no final da carta, quando Paulo está despedindo-se dos seus destinatários, dos filipenses, bem no finzinho da carta ele diz assim: os da casa de César vos saúdam. Ele está dizendo assim, ô igreja de Filipos, a igreja que já existe aqui no palácio no qual eu estou preso, conhecido como Casa de César, essa igreja que já existe aqui, manda um abraço para vocês, manda um paz do Senhor aí para vocês. Como é que tinha uma igreja na cadeia em Roma? Simples, tinha um Paulo lá, preso, humilhado,
porque o preso não é tratado bem, não há tratamento VIP para preso. E nesta condição é que Paulo planta uma igreja na casa de César, no palácio de César, onde ele estava preso, e de lá manda um abraço. Os irmãos de cá, da casa de César, mandam um abraço para os irmãos da igreja de Filipos. Uma igreja que nasce em um ambiente crítico, uma igreja que nasce em um ambiente restritivo, em um ambiente hostil, que era irmã de uma igreja livre, crescente, promissora. Embora Paulo estivesse preso, ele não permite que o evangelho fique preso. Porque aquilo que Paulo tinha em uma dimensão de ensinamento, em uma dimensão de pregação, não dizia apenas a respeito às palavras que ele pregava. Eu fico pensando, os presos, eles tinham conversa para o tempo todo. Vai fazer o que lá dentro da cadeia? Eles tinham que ficar caçando assunto. E o assunto de Paulo era um só, mas o seu assunto condizia com o seu testemunho. Ao ponto de, quem sabe, o guarda que estava tomando conta da cela dele de noite lá, todo malvadão, todo bravão. Paulo chega perto desse sujeito e fala assim: ô, tudo bem aí? Puxa uma conversa. No segundo dia, no primeiro dia o cara não dá nem moral. No segundo dia vai Paulo lá e tal, guarda lá, todo durão, todo malvadão. E Paulo dizia: e aí, tá tudo certo? O sujeito fala: não fala comigo não. Terceiro dia vai Paulo de novo e o guarda está lá, mal-humorado. E aí, tá tudo bem? Estou vendo que você está bem mal-humorado. Rapaz, cuida da sua vida. Quarto dia está lá o Paulo: e aí, tá tudo certo? Estou vendo que você está triste. E o rapaz: estou mesmo, mas você não tem nada a ver com isso. Quinto dia vai o Paulo: e aí, essa tristeza aí? Então, rapaz, deixa eu dizer um negócio para você. Embora você não tenha nada a ver, não estou fazendo nada aqui, deixa eu contar para você. Briguei lá em casa, a esposa saiu de casa, estou só comendo miojo, as roupas estão tudo acumulando suja num canto, não sei fazer nada, preciso dela, estou com saudade. E aí vai o Paulo e fala assim: posso fazer uma oração? Daí o cara fala: o que é isso? Vou te ensinar. Feche seus olhos, diz assim comigo. E aí começa. Ganhou um, ganhou dois, ganhou três, ao ponto de, bem mais tarde, Paulo tem uma igreja lá dentro. Os guardas que não iam lá para ficar malvadão na porta dele, mas que se ajuntavam ali para escutar o que ele tinha para dizer. Ao ponto de, mais tarde, Paulo dizer: tem uma igreja aqui dentro que manda um alô para a igreja lá de fora. O evangelho, querido, ele não pode ter barreira. A gente impõe tantas barreiras para o evangelho, sendo que o próprio evangelho, ele precisa ser a base que interfere em tudo que eu faço. Se eu não coloquei o evangelho como base para interferir em cada passo que eu dou, eu não entendi direito a posição que o evangelho deve exercer na minha vida. Porque nós não estamos falando de uma filosofia qualquer, que eu vou puxar da minha prateleira de conhecimentos em um determinado momento, no qual eu julgue que aquela filosofia é a mais aplicável, que aquele comportamento é o mais aplicável, que aquela resposta é a mais aplicável. O evangelho não é isso. Tem um irmão que está fazendo faculdade e me pediu ajuda com o trabalho de conclusão de curso dele. O pastor, vou fazer meu trabalho de conclusão de curso. Falei: você já está juntando bibliografia? Ele falou: ainda não. Falei: começa. Ele falou: mas eu não sei nem quais são os capítulos do trabalho que eu vou escrever.
Eu disse assim, mas você sabe a área na qual você vai escrever? Então junta tudo que você conseguir em cima dessa área. Leia ao máximo. Procure conhecer ao máximo, porque se de repente você não sabe agora quais são os capítulos, você vai saber à medida que você for organizando as ideias na tua cabeça. No meu trabalho de conclusão de curso, eu passei 2 anos, 1 ano e meio, juntando bibliografia. Eu tive 118 livros na minha bibliografia. 118 livros. Só de bibliografia são 5 páginas. De bibliografia. Eu não li todos, tá? Não li todos. Mas usei todos. Usei todos. E era assim. Estava escrevendo alguma coisa e falava, sobre isso daqui, tal autor, eu acho que ele trata bem desse assunto. Aí eu ia lá naquele autor, buscava ele, pegava ele, esse autor fazia referência a outro, eu pegava outro, esse autor fazia referência a outro, pegava outro. Para eu desenvolver sobre um assunto. Porque naquele assunto era conveniente aquela aplicação. O cristianismo, a gente não pode fazer isso com ele. A essa condição, essa crise, esse momento que eu estou passando, existe uma resposta de Cristo para ele. Então agora eu vou buscar a resposta de Cristo, aplico e depois eu guardo. O cristianismo não é uma bibliografia para fomentar uma ideia e um comportamento dentre tantos outros. Ele precisa ser a base que interfere em cada passo que eu dou. A base que interfere em cada linha que eu escrevo na trajetória da minha vida. E se eu não coloquei a minha fé em Cristo nesta posição de interferir em tudo, repito, eu não entendi direito a posição que o cristianismo deve exercer, a posição que a fé em Cristo, que a palavra de Deus precisa exercer na minha vida. Não entendi ainda. Eu não compreendi isso. Amado, amada, quem sabe muitas vezes o evangelho não flui das nossas vidas com a naturalidade que nós desejamos que ele flua, justamente por conta disso, por conta desse mau posicionamento que o evangelho exerce em nós. Esse mau posicionamento no qual nós colocamos o evangelho na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa cadeia de valores. E me deixa dizer algo para você, à medida que eu me equivoco na posição que o evangelho, que a palavra de Deus exerce na minha vida, facilmente eu vou negociar valores. Facilmente eu vou negociar o estar na presença de Deus em troca de quaisquer outras coisas. Facilmente eu vou abrir mão do evangelho. Porque embora eu o conheça, ele está mal posicionado na minha trajetória. Ele não está na posição de maior influência. Ele não está na posição de interferência em cada passo que eu dou. E eu posso dar um passo pelo evangelho e um pela minha vontade. Um passo pelo evangelho e um pelo engano de Satanás. Um passo pelo evangelho e um para não desagradar alguém. Um passo pelo evangelho e o outro seja lá pelo que for. E neste ponto não dá para eu andar. Josué, quando dá uma bronca na nação de Israel, lá no capítulo 24 do seu livro, ele diz assim: até quando cocheareis entre um Deus e outro Deus? E o cocheareis, o termo é quicar, saltitar. É pingar para lá, pingar para cá. Pisar ali, pisar aqui. É disso que Josué está falando. Até quando vocês não vão ter uma única e exclusiva base sólida na lei do Senhor? É isso que Josué está falando para aquele povo. Até quando vocês vão se mover, ora por uma cadeia de valores, ora por outra cadeia de valores? É disso que Josué está falando com esse povo. É essa posição, querido, querida, o de ser uma única e exclusiva cadeia de valores que o evangelho precisa exercer na nossa vida.
E se de fato o evangelho for esta única e exclusiva cadeia de valores, nada mais natural do que, quando as demandas da vida aparecerem para nós respondermos a elas com o evangelho. Quando as dificuldades aparecerem para nós respondermos às dificuldades com palavra. Quer um exemplo simples, claro, acerca de responder dificuldades com palavra? Quando a dificuldade se levanta, você ficou sabendo da crise de um familiar, da doença de um conhecido, ou seja o que for, em que posição está escalada a decisão da oração em referência àquela questão que se levantou? Porque se a oração não estiver em primeira posição na hora que a crise chega, eu não entendi direito o evangelho. Se tornar o meu Deus participante da minha crise não for a primeira decisão que eu tomo quando a crise se apresenta a mim, eu não entendi direito a posição do evangelho. Isso é responder demanda com palavra de Deus. Isso é responder circunstância com palavra de Deus. Quer ver um outro exemplo? Na hora que alguém confronta valores que são na palavra do Senhor absolutos, inegociáveis. Essa semana eu escrevi uma crônica no meu Facebook falando acerca da família. Uma crônica toda engraçadinha lá, que um sujeito fala assim: eu gosto de futebol. Aí o outro fala: eu também gosto, vamos conversar de futebol. E aí o cara fala: é legal quando o sujeito pega lá o estilingue dele e joga pedra no alvo. Eu falo: não, isso daí não é futebol. É sim, é o futebol que eu gosto, é o futebol que eu prefiro. E eu comecei essa crônica escrevendo isso, falando acerca disso, por conta das relativizações que hoje as pessoas chamam de família. Quem criou família? Quem criou família? Deus. Então existe uma fórmula de família. A fórmula de família é um homem que vai se juntar com uma mulher, ambos completam-se na bênção da fecundidade e têm filhos. E vai nascer deste homem e desta mulher um outro humaninho. Não vai nascer um pé de coco, não vai nascer uma roseira, não vai nascer um passarinho. A família pressupõe continuidade, pressupõe a fecundidade, pressupõe a bênção de Deus. Qualquer outra coisa que se assemelhe à família não pode ser chamada de família, ponto final. Agora, isso a Globo não mostra, né? Não é isso que você vê sendo vendido e inculcado nos nossos dias. Os conceitos de família hoje são múltiplos. São tantos. Porque algo ganhou um apelido. Meu relógio está me avisando que acabou. Algo ganhou um apelido. E por acaso pegaram um apelido de um valor que é absoluto para colocar em uma gambiarra que foi inventada por alguém. Aí pegam um apelido absoluto, relativizam a palavra e colocam o nome disso em qualquer outra coisa que de fato não seja aquilo que a palavra diz. E na hora que a gente é confrontado com estas questões que vêm do mundo, vendidas para nós como boas, o que a gente responde? Será que a gente volta para os valores da palavra e respondemos às demandas com os valores da palavra? Olha só, no livro do profeta Isaías, ali no capítulo 5, Isaías diz assim: ai daquele. Em algumas tradições, o ai daquele é substituído por maldito. Maldito aquele que chama o ruim de bom e o bom de ruim, o amargo de doce e o doce de amargo. O que Isaías está falando aqui?
ai daquele que subsidia os seus valores em princípios de engano, princípios de mentira. Quem é o pai da mentira? Ou eu subsidio os meus valores na verdade, ou eu não posso dizer que eu sirvo aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quem sabe eu estou muito mais pendido a cair nas lorotas do pai da mentira. E aí a gente tem um problema. Aí a gente tem um equívoco. O grande elemento da pregação de Paulo, na plantação de uma igreja dentro da cadeia em Roma, o grande elemento da pregação de Paulo foi o seu testemunho. Foi aquilo que ele vivia. Foi aquilo que ele multiplicava através dos seus valores e dos seus princípios. E se eu não entendi, querido, que o Evangelho precisa interferir em todas as respostas que eu dou acerca de todas as coisas, em todas as ações e reações que eu tenho, eu não posicionei o Evangelho direito na minha vida e na minha trajetória. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça um pouquinho. Meu Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome por aquilo que o Senhor falou conosco nessa manhã. E louvado seja o teu nome, meu Deus, por aquilo que ainda ouviremos do Senhor através, meu Deus, das salas de escola dominical. Meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor, nesta manhã, mais uma vez, nos esclareça, ministre ao nosso coração. Meu Deus, traga um pouco mais do conhecimento, meu Deus, e da prática, através das salas nas quais nós estaremos. E em referência à palavra que acabamos de receber, continua, Senhor, trabalhando em nós de forma que não deixemos a Tua palavra e o Evangelho em outra posição, senão na posição de base, Senhor, de fundamento para todas as nossas ações, reações, a forma que nós enxergamos a vida, a forma que nós lidamos com todas as coisas. Nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos na beleza da Tua santidade, declaramos a nossa dependência de Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo complete em nós aquilo que não coube ser dito pela minha boca nesta manhã. Fala com a gente, ministra os nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, glórias a Deus. Queridos e queridas, as nossas salas vocês já conhecem. Quem vai para a imersão na Bíblia, o pastor Marcelo já está lá esperando, tá? Quem vai para Primeiros Passos vai comigo, e todas as demais salas, todos os demais professores normalmente, tá? Quem vai com os jovens, acho que é a Mari, né? Quem vai com os jovens vai com a Mari. Quem vai para a Cura Interior vai com a Flávia. Quem vai com mim vai com a tia Silvana. Adolescentes com o Rodrigo e com a Ti. Amém? Deus nos abençoe.